Versículo 1. Já há alguns dias nós estamos falando sobre justiça, né? Nós estamos assim, entrando nesse, que é um assunto que para mim está sendo muito bacana, está sendo muito bom, até porque o Senhor tem falado muito comigo, o Senhor me deu a bênção, né? E quem sou eu, às vezes, para que Ele possa estar me dando tantas coisas. Algumas mensagens que são até inclusive polêmicas no nosso meio, onde a gente está falando sobre algumas coisas, mas eu tenho recebido tantos elogios. Eu mandei umas palavras para um grande estudioso essa semana retrasada, e o cara quer me conhecer, até porque são mensagens, né, que de uma certa forma elas mudam de um curso daquilo que a gente já tinha aprendido, daquilo que inclusive eu aprendi. E essa semana o Senhor ainda me continuou falando comigo ainda no mesmo versículo. Então lá no versículo a gente está lendo o seguinte: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Isso nós já você que está vindo nos cultos, você está acompanhando, que nós precisamos de ser mais mansos, né? E quando a palavra de Deus fala que Ele veio para pregar para os mansos, isso é algo que nós precisamos ser assim. As pessoas precisam de olhar para você e falar assim: poxa vida, que pessoa mais gostosa de você falar, de você, sabe, conversar. Você precisa de aprender a conhecer as pessoas primeiro, para depois você fazer o seu preconceito. Geralmente a gente já vai de preconceito de cara. Eu publiquei algumas coisas no grupo do Bola de Neve, e aí uma senhora, ela entrou e perguntou o seguinte: é verdade que na hora do culto de vocês fumam maconha e não sei o que, não sei o que? Aí eu peguei e falei: olha, você recebeu uma informação errada, né? Isso é uma inverdade. Eu falei: o bom é que você vá na igreja e assista um culto para você ver como que é um culto na igreja Bola de Neve. Aí a gente conversou e eu passei um relatório, né? Quem está acompanhando a página do Bola de Neve viu lá mais ou menos. Eu escrevi para ela: olha, a gente não faz isso, a gente não aceita isso, a gente não tem essas práticas. São coisas de pessoas que às vezes elas acho que elas não têm o que falar, e aí ela tem que inventar uma história para poder denegrir. Então não faz a mínima ideia. Mas como é que a gente pode dialogar com pessoas que inclusive são tão diferentes? Às vezes até um pastor, ele chega e fala assim: eu não quero que você receba os testemunhas de Jeová na tua casa. Eu já vi pastores de púlpito falarem o seguinte: quando um testemunha de Jeová chegar na sua casa e bater na tua porta, você fala o seguinte para ele, pede para ele orar por você. Porque para a grande maioria, e não sei se você já ouviu isso, era que eles não oravam, então eles não têm o costume de fazer isso. E aí era como se você tivesse expulsa eles. Ah, os mormons, não ouve os mormons, porque é uma seita, e você não pode nem fazer contato. Não, pelo amor de Deus, é adventista de jeito nenhum. Os caras estão levando você lá para o Velho Testamento, vão fazer você esquecer de Jesus e não sei o que, não sei o que. Eu já vi um monte de coisa, igreja. Um monte de coisa. E eu sei como são essas pessoas. Eu fiz cursos com os mormons mais de 6 meses. Eu fiz estudos com adventista na minha casa. Eu já recebi os testemunhos de Jeová. Eu já comprei um monte de revista. Eu amo aquelas revistinhas deles, principalmente por causa das imagens. Então assim, você precisa de ser o quê? Manso. E manso, queridos, não importa a doutrina. Agora, aquele precisa ser manso também, porque é muito difícil às vezes você sentar na mesma mesa e começar a conversar e não dar briga. Então nós temos aquele ditado diabólico que diz que política e religião não se discute. Então quer dizer, você não pode nem tocar num assunto. Se a pessoa é católica, você é evangélico, a outra é espírita, não vá falar sobre religião. Mas por que nós não falamos? Porque nós não temos os mansos. Porque os mansos, eles se dialogam.
eles conversam, eles não vão brigar. Quando a gente veio para cá, eu falei assim, olha, uma das coisas que eu preciso de ter aqui é relação de amizade. Por quê? Porque eu não conheço ninguém de Anápolis. Eu não conheço ninguém, eu não tenho familiares, pelo menos que eu sei. Eu não tenho familiares em Anápolis. Como que eu vou conseguir me inserir nessa comunidade? Porque eu sei que tudo é uma danada de uma panela. Você chega numa igreja grande, você vê panelas. Por mais que a igreja poda, por mais que o pastor fala, eu não quero panelinha, danada da panelinha, acontece. Não é ou não é? Não é assim? Então a palavra do Senhor fala que nós precisamos de ser mansos. Nesse sentido, ele faz parte do quê? Faz aquela junção, porque se nós somos xerifes, né? Nós somos xerifes, aqueles que precisa de levar a lei de Deus, de pregar, ao invés de ficar esperando as coisas virem sobre nós. Nós temos essa autonomia, essa autoridade, só que nós precisamos de saber usar essa autoridade. Como que a gente faz, às vezes? Conhecer a palavra de Deus, queridos, conhecer a palavra de Deus, ela é difícil, principalmente quando você não precisa dela. Você não precisa dela. A grande maioria, ao invés de ir buscar conhecer o seu Deus, e não tem outra forma para você conhecer a Deus, se você não ouvir Ele falar. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a grande maioria faz o quê? Eu preciso de Deus. Vai para o chão, vai orar, coloca uma musiquinha, chora, clama, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, mas não consegue ouvir Deus. A melhor fórmula de você ouvir a Deus é você ler a palavra de Deus. Por quê? Porque está tudo lá. Ele escreveu, é a mesma coisa. De quando eu leio, eu ouço o Senhor falar comigo. Quem já assistiu aqueles filmes que é onde você já fica acostumado tanto com a voz da garota, né, vamos dizer assim. Aí a garota, ela escreve uma carta para o rapaz. Então, quando ele vai ler, o que acontece? É como se a garota estivesse lendo para ele. Eu, por exemplo, quando eu vou ler um livro do apóstolo Rina, é a mesma coisa de eu ouvir ele falar, é a mesma coisa. Eu fico lendo até como os compassos que ele prega. Tem uns livros bacanas também do pastor Aloísio, da Videira de Goiânia. Você acostuma a ouvir a voz dele, que a hora que você vai ler o livro dele, é como se você estivesse ouvindo ele falar. Então, eu preciso de conhecer a voz do Senhor. Então, quando eu leio a Bíblia, não é eu falando, eu preciso de tentar ouvir o Senhor. Quando a gente começa a ouvir o Senhor, através da Bíblia, a gente dá uma fome lascada. Inclusive, eu estou com muita fome. Olha só, você começa a ter um desejo de ler a palavra de Deus. Eu comecei a mensagem, essa semana, eu comecei essa mensagem anteontem. Na sexta-feira o Senhor já começou a falar comigo. O Senhor veio e me deu uma mensagem ontem e eu fiquei todo feliz. Falei para o Johnny, falei, a mensagem está pronta. Amanhã é só colocar no lugar assim. Aí quando foi hoje, a hora que eu sentei, que eu fui organizar, isso 9h40 da manhã, eu terminei a mensagem e era exatamente faltando 10:05 da tarde. Eu almocei, eu não fiz quilo, eu almocei e voltei para a cadeira. Porque eu estava como, irmão? Eu estava assim, ó. Eu cheguei na porta, quando eu cheguei na porta pro almoço, eu já vim assim. Aí eu encostei na porta, amor. Foi, não foi assim? Ela falou, o que foi? Aí eu falei, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Ela, o que é? E eu falei, Deus falou um negócio que é incrível. Deus já tinha falado uma coisa muito incrível. Aí falou outra mais incrível ainda. E olha só, a mensagem de hoje, põe lá, DJ, de novo, Isaías 61. E a mensagem de hoje, que eu tinha esperado que o Senhor ia falar conosco, é a respeito dessas divisões das coisas que Cristo estaria fazendo e também delegando isso aos seus apóstolos, pastores, missionários, evangelistas. Ele continua dizendo o seguinte, e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então, quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu pincelo cada coisa. Eu quero saber se essa palavra, ela faz sentido com toda a Bíblia também.
Porque não adianta nada você pegar uma palavra e quando você vai olhar e você fica, cara, mas não tem sentido isso. Por quê? Porque lá na frente está dizendo outra coisa. A exemplo. Deixa aí, tá, DJ? A exemplo, por exemplo, há um exemplo para você que não ouviu essa mensagem aqui, que eu preguei também, que aonde a gente fala o seguinte, que Jesus, ele vai vir como um ladrão. É isso que está escrito na palavra de Deus, Reginaldo. Como que você pode dizer para mim que não é isso? E eu disse que não é. Eu falei, vamos lá. A palavra de Deus está falando dessa forma, tá, mas ela está contradizendo lá depois. Porque fala o quê? Que o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Jesus não vem para isso. Segundo ponto, João está dizendo que Jesus, ele entra pela porta, ele não arromba. Jesus, ele está dizendo que o ladrão, ele não entra pela porta, ele pula por outro lugar. E ele fala, esse é o tipo do ladrão. Então o próprio Cristo está dizendo a forma, e quem é o ladrão? Outra coisa, o ladrão, ele não escreve um livro dizendo que ele vai vir. Um ladrão não unge pessoas para dizer, ele está voltando, ele está vindo. Então um ladrão não faz o mínimo sentido de você dizer ou usar o texto na palavra de Deus com uma tradução errada. Porque Jesus, ele já está dizendo, ele falou assim, olha, eu não sou. João 10, você pode ler João 10. Ele está dizendo, olha, vou dar as características de quem é ladrão e vou dar as minhas características. Essas são as minhas. E outra, eu estou escrevendo para vocês aqui, ó, já escrevi Apocalipse dizendo, eu vou vir. Então é como se ele tivesse mandado uma carta para a tua casa e dizendo, o ladrão vai vir. Você ia se preparar, não ia? Mas ele está falando assim, ele vai vir como um ladrão. Aí as pessoas falam assim, não. Mas o que ele está querendo dizer, na verdade, é que ele vai vir de surpresa. Não é um ladrão, mas nós precisamos de definir essa palavra. Por quê? Porque eu não posso simplesmente pegar uma ideia e transformar ela numa verdade. Eu não posso dizer, não, mas é porque ele está falando que o ladrão, na verdade, não é. Jesus, ele não vem dessa forma como ladrão, mas ele é como fosse uma surpresa, chegar de noite, sabe? Jesus não vai chegar assim, querido. Jesus vai rasgar o céu, vai fazer uma festa. Tem características disso. Aí a gente vai no grego, e você vai ver que a palavra do grego, ela tem 3 traduções para o português. Uma é assalto, furto e roubo. As 3 significam a mesma coisa. Então quem vai traduzir, não estou dizendo que o coitado, né, do João Ferreira de Almeida chegou lá e falou, vou colocar esse desse. Ele simplesmente, ele quis, de uma certa forma, tentar facilitar a nossa compreensão. Mas muitas das vezes, quando ele faz isso, é como se para mim também, é como se o Espírito Santo desse um tempo de mensagem para aquela época. E nós vivíamos pensando, olha, Jesus vai vir como um ladrão, vai vir como um ladrão. Olha com quem que você está assemelhando Cristo. E isso eu não aceitava. Então eu fui me aprofundar. E aí eu descobri uma coisa. Primeiro, Jesus não vai vir como ladrão. Jesus não vai vir como alguém que venha furtar alguma coisa. Mas Jesus vai vir como em um assalto. Assalto, para vocês entenderem, assalto não é crime. Por quê? Porque a palavra assalto, na verdade, que é a tradução que está biblicamente correta, está dizendo que é um ataque militar eminente. Surpresa. Um ataque militar. E como é que Jesus vai vir? Vai dar surpresa, né? Mas ele já avisou. Então a surpresa para nós vai ser a hora, o segundo e o minuto, porque ele já disse para mim, estou vindo, a qualquer momento, vou dar sinais disso para vocês. Então ele vem, Jesus vai vir como em um assalto. É diferente de você dizer que Jesus está vindo como um ladrão, porque você confunde depois quem for ler João 10, aonde fala sobre quem é o ladrão e quem não é, e como é que eles entram dentro da igreja. Estão entendendo, igreja? Então, quando eu pego isso, eu vou aprofundo. E, claro, se o Espírito Santo não estiver conosco,
Isso aí não faz ligação mais de jeito nenhum. Para você entender que uma palavra, ela pode ter 3, 4 significados. E quando isso cai na Bíblia, as pessoas pegam isso, é meu. E aí começam a pregar um monte de coisa que a gente já ouviu. Olha só. Então, quando eu estou em Isaías 61:1, eu digo lá na frente, vamos pular essa parte aqui do restaurar os contritos de coração, e a gente fala sobre proclamar liberdade aos cativos. Aí você vai olhar e vai falar assim, manda aí, DJ, segura esse negócio aí. Você vai pegar e dizer assim, ele está dizendo que a pessoa que ela foi cativa, ela foi levada a cativeiro, então ela é um prisioneiro. Tanto que se você for lá no dicionário, já pegar já de cara a tradução, você vai entender que cativo é uma pessoa que foi levada como prisioneira. Não é isso? Cativeiro, prisioneiro, cativo e tal. Só que aí, a hora que o Senhor começa a falar conosco, aí que a gente cai nessas coisas. Por quê? Porque eu vou falar assim, peraí, se Ele está falando de cativo, prisioneiro, Senhor, por que o Senhor vai abrir a prisão aos presos? Por que o Senhor vai dar liberdade para os cativos e depois o Senhor vai abrir prisão para quem está prisioneiro? Isso não faz sentido, Senhor. E aí eu começo a pedir para o Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo. E o Senhor falou comigo a respeito disso. Eu vou antecipar talvez essa mensagem para vocês, para a gente entrar exatamente naquilo que o Senhor quer que nós façamos hoje. Quando a gente está falando sobre proclamar, é diferente de anunciar. É diferente. Você vai ver, por exemplo, o nome proclamas quando você for casar. Você precisa de editar um documento, você precisa de escrever alguma coisa, isso precisa de ser público. Então Jesus veio para proclamar alguma coisa. E quando ele fala sobre cativo, muitas das vezes nós levamos nesse sentido do prisioneiro. Mas se eu falasse assim para você, olha, vou levar cativo o Titi. Aí você vai falar assim, você está levando ele como um prisioneiro. Mas e se eu falar para vocês assim, o Titi me cativou? E agora? E quando você fala para alguém, fala assim, nossa, a pessoa me cativou. Você está dizendo o quê? No seu sentido, você quer dizer o quê? Que você se ligou a ela. É agradável. Uma pessoa cativante é o quê? Não seria, Tuti, uma pessoa que me aprisionou? Exatamente nesse sentido. Então, aquele que é levado cativo, existe outras coisas diferentes de quem é levado prisioneiro. Uma pessoa levada cativa, por exemplo, é quando se um povo viesse para cá e entrasse em guerra conosco aqui, matava os homens e levava as mulheres e as crianças cativas. E ainda pegava os despojos. Então tem outros sentidos. E Deus está falando com a gente de uma outra forma, completamente diferente daquilo que você está lendo ali. Você está lendo falando assim, ele vai dar liberdade a quem estava preso. E vai abrir prisão para quem também estava preso. Então o que ele vai fazer? Abrir a prisão e colocar eles em liberdade. Pronto, morreu, é o que está dizendo o texto. Mas quando a palavra de Deus, ela precisa de ser levada, e você precisa de ouvir isso, eu quero isso, eu quero também, eu quero que Deus fale comigo, exatamente nesse sentido, para eu compreender. E Deus, Ele nos separa para que nós possamos entender a mensagem que Ele quer que nós ouçamos, e que nós entendamos a palavra dEle. Então, quando uma pessoa ela é levada cativa, há um interesse em cima dessa pessoa. Se eu levo todas as mulheres, se esse povo leva todas as mulheres cativas, não é para fazê-las prisioneiras, é para fazer filhos com elas. É para que aquela nação, ela se desfaça e o meu sangue passa adiante. Então, eu não estou levando eles para ser prisioneiros, mas aquele que foi levado cativo se torna prisioneiro com o tempo. Porque não há vínculo, como um vínculo de pessoas da mesma nação. Vocês estão entendendo? Então há uma diferença nisso. Então isso é só para você dar uma antecipada em relação a essa mensagem. Mas olha só, dentro desse assunto, o Senhor, Ele pegou e mudou completamente, falou assim, olha, eu quero falar outra coisa.
E eu quero que você trate isso com eles, porque para você entender o sentido de ser levado cativo, você precisa de entender primeiro um outro sentido, que é o sentido de casa, o sentido de que eu sou uma casa. Amém? Então pode deixar esse versículo para a gente ver se talvez Deus, se Ele não voltar durante essa semana, domingo que vem, Ele nos dá o restante desta mensagem. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse então lá em João 14, 23, para que a gente entenda a relação que nós ainda estamos continuando nas nossas mensagens. Essa semana eu publiquei, então, eu fiz um convite a vocês. Eu coloquei lá, aluga-se uma casa. Eu coloquei, aluga-se uma casa até por temporada. Vende, se vocês quiserem vender a casa. Então vende essa casa para mim. Olha só. João 14, verso 23 diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos a ele e faremos nele morada. Gálatas, se você for lá, capítulo 2, verso 20, você vai ver bem no meiozinho do texto, que é muito legal isso. Você vai ver lá: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? A gente vê vários textos onde a gente compreende que Deus, Ele não faz mais morada naqueles templos que foram feitos por homem. Ele faz morada em nós. Tem até uma musiquinha, eu não sei se o DJ consegue... DJ, você consegue colocar aí? Está aí bem na frente, aí, um grupinho de gente, isso é um vídeo. Que é uma música muito conhecida, palavra antiga que fala assim... fez casa, lugar de Deus. Quem conhece essa canção? Palavra antiga. Então ele fica falando muito disso, não tem como soltar o áudio, né, na verdade. Então deixa para lá, eu vou publicar para a galera rir depois disso. Olha só. Então, eu não sei se você já ouviu uma mensagem assim. Eu não sei se você já pegou isso. Mas essa mensagem, ela tem um desdobramento muito, mas muito forte. Então, quando o Senhor, aqui nesse texto, eu quero dizer que eu vou pregar a respeito disso. Eu vou usar essa referência hoje, para você compreender o desdobramento dela. Amém? Então, quando a palavra de Deus cita tais versículos, inclusive Hebreus capítulo 3, acho que verso 3, fala alguma coisa assim também, fala sobre a casa de Deus e que nós somos essa casa de Deus. E olha só, se você se considera uma casa, você se considera uma casa? Porque a nossa compreensão até hoje é de quê? De que se Jesus, Deus, Ele visitava o primeiro templo, depois o templo foi destruído, foi construído o segundo templo, e Ele visitava o segundo templo. Tem até uma coisa que eu acho sem pé, sem cabeça, de quando a pessoa te pergunta, né? Você chega na igreja, aí a pessoa pega e fala assim: ah, você está vindo de onde? Aí a pessoa fala assim, vamos dizer, né? Nós éramos da luz. A gente era da luz para os povos. E agora a gente veio frequentar a bola de neve. Aí a pessoa fala assim: a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Quem já ouviu isso? A glória da segunda casa vai ser melhor que a primeira. O cara muda de lugar, né? A gente começou a nossa igreja aqui, de repente a gente muda de lugar, aí vai ter um monte de gente querendo profetizar na minha cabeça, na sua, dizendo: a glória da segunda casa vai ser melhor que a glória da primeira. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Estava falando exatamente do segundo templo, pronto, acabou. Se você vai lá um pouquinho mais lá na frente, você vai ver que Deus mesmo que destruiu aquilo. O próprio Cristo destruiu o segundo templo. Então a glória do segundo templo foi maior que a primeira, mas Jesus foi lá e derrubou. Não é? E reconstruiu em quantos dias? 3. Agora presta atenção. Se ele reconstrói isso em 3, a grande maioria se considera uma igreja. Eu tenho certeza que você que é do Facebook, você vai ver lá: sou church, sou casa, sou igreja. Quem já viu isso?
Não é? Não é assim? Pelo menos eu acredito que você esteja antenado em relação a isso. Então, quando há essa mensagem para você dizendo, olha, você é casa, você é uma morada de Deus. E aí quando eu leio exatamente esse texto dizendo que Jesus, o Pai, né, vai fazer morada em mim, eu acredito que eu sou essa casa que ele vai morar. Porque se tinha uma casa que ele morava, ele não morava, ele visitava, então teria que ter uma casa onde, pelo menos, biblicamente, a gente teria que falar que ele teria que nos visitar, não é? Mas ele fala que ele, dentro de nós, fala que, olha, se você crê em mim, de dentro de você vai sair rio de água viva. Então tem alguma coisa dentro da gente. Amém? Mas preste atenção comigo. Se você veio aqui hoje, e eu vou deixar de ser pastor agora, e eu vou virar um corretor de imóveis. Não sou mais pastor hoje. A partir de agora, eu sou um corretor de imóveis. E eu trabalho para um Senhor, meu Senhor, chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu vim aqui hoje, porque você veio aqui, por causa do meu convite, né? Dizendo que Ele quer alugar uma casa ou comprar uma casa. Você é essa casa. Fala assim, eu sou uma casa. Porque senão você vai confundir. Você vai poder confundir. A pessoa que passar ali na hora que eu estiver falando, por exemplo, que você quer doar sua casa para o meu Senhor, a pessoa vai achar que nós estamos tirando uma grande oferta essa noite, não é? Você quer vender a sua casa para Jesus? Aí o cara vai falar assim, sabia que aquela igreja lá é problemática, está comprando a casa do povo. Eu publiquei hoje na internet, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou ter que colocar culto, não sei o quê, por quê? Porque eu falei, olha, traga os documentos da casa, né? Traga o documento do terreno, traz também o documento da casa, porque eu preciso de analisar. O corretor vai estar lá analisando. Então, a partir de agora, eu deixei de ser pastor, e eu sou o corretor de imóveis. E eu estou aqui hoje para poder saber um pouco da sua casa. Eu quero saber da sua casa. Então, para você entender, você que é visitante, você precisa de compreender uma coisa. Se Cristo, Ele precisa de uma casa para Ele morar, Ele precisa de morar em você. Está entendendo? Crente, então, pelo amor de Deus, se você sair daqui confuso, sem entender, a gente precisa de dar, né, uns pouquinho de gotinhas, né, no ouvido, para você ter o ouvido mais limpo, para você entender. Mas preste atenção, você é uma casa, e hoje eu estou interessado nessa casa. Então eu deixo de ser o Reginaldo e passo a ser o corretor. Amém? Só que aí o que acontece? Levanta uma pessoa aí no meio e diz assim para mim, fala assim, olha, eu preciso te falar em separado com você. Separado comigo? Por quê? Não, porque eu sou um apartamento de cobertura, eu não sou uma casa. Inclusive eu sou Borges Landeiro, não sei se você conhece. Não conhece? Lá em Goiânia, Borges Landeiro é os melhores apartamentos, as melhores prédios é Borges Landeiro. Então a pessoa chega e levanta e fala assim, eu não sou, Marcos, eu não sou uma casa, eu sou Borges Landeiro. Aí eu falo, eu não conheço esse sobrenome, Borges Landeiro. Emisas, os Emisas, você conhece? Daqui de Anápolis. Não conhece. Mas talvez você vai conhecer os ingleses que moram aqui, são o pessoal da Brasil Brokers. Não conhece também não? Não conheço. Jesus primeiro, já vou dizer para você, Jesus não está interessado no seu sobrenome. Esquece. Jesus não está interessado em coberturas, porque ele é humilde e manso, ele quer uma casa. Então, aquele que está interessado, aquele que já chega dizendo, eu estou aqui para oferecer a minha casa para Jesus alugar, e eu tenho esse sobrenome, eu sou tal coisa, eu tenho posses. Jesus vai dizer, eu não estou a mínima, eu não tenho interesse. Eu quero dizer para você também, que Cristo não está interessado em quem construiu essa casa aí.
Ele está interessado em comprar uma casinha humilde. E ele também não está interessado em quem estava morando nessa casa. Ele não faz a mínima questão. Quando nós falamos isso, a gente lembra muito sobre aquelas pessoas que são ricas. Isso me faz lembrar também uma mensagem que uma vez eu preguei, e eu não sei se vocês lembram, que fala sobre o jovem rico. Que a grande maioria identifica aquilo como Cristo estivesse falando para eles, dizendo assim, olha, como vai ser difícil, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas se você pegar ali o texto, você vai tentar compreender, porque a hora que eu vou dar a fórmula para você entender. Quando o jovem chega para Jesus, é um dos momentos que para mim são fantásticos, é a parte onde eu vejo Jesus pagar sapo, cara a cara para o camarada. O cara fala assim, bom mestre! Aí ele dá uma olhada para o cara e fala assim, por que você está me chamando de bom? Bom mesmo só Deus. Aí ele fala assim, eu gostaria de saber o que eu preciso para ganhar o reino dos céus. Ele diz assim, olha, agora presta atenção, é um jovem judeu. Ele com certeza ele sabe. A faixa etária dele ele já conhece. Criancinha de 6 anos, ela precisa de saber recitar o livro de Esther. Ponto e vírgula. Então ele sabia muito bem para quem ele estava perguntando e o que ele queria ouvir. E Jesus fala assim, olha, guarde os mandamentos. E ele fala assim, quais? Presta atenção. Talvez você que não conhece a mínima da Bíblia, você sabe pelo menos, mais ou menos, os 10 mandamentos. E Jesus fala assim, guarde os mandamentos. E ele fala, quais? Sabe o que Jesus faz? Jesus, ele cita 9. Ele cita 9 para aquele jovem. E aí você não percebeu isso. Eu também não tinha percebido. Ele cita 9 por quê? Porque ele deixa a cobiça de fora. Porque o jovem pergunta para ele quais. E ele cita todos os versículos, todos os outros, as 9 leis. Mas ele deixa a cobiça. O problema do rico, queridos, não é porque ele tem muito dinheiro. É porque por mais que ele pode comprar, ele cobiça. O rei Davi, ele tinha tudo. Tinha todo tipo de riqueza. O que ele fez? Cobiça. Se você olhar para uma pessoa que ela tem muito dinheiro, ela cobiça. O rei Acabe tinha tudo, tinha tudo. Um dia ele abre a janela e dá uma olhada e olha lá, uma plantação de uvas do vizinho. Sabe o que ele faz? Ele entristece. Manda lá para comprar, eu quero. Aí os caras vão lá e falam para ele assim, olha, vende essa plantação de uva para o rei. Aí ele fala, não, isso aqui é algo familiar, isso aqui eu estou muito ligado a isso, então eu não vou vender. Aí a mulher dele, né, isso é fácil, foi lá nos caras e falou assim, vai lá, fala isso, fala que eles falaram isso, traz eles aqui, nós matamos ele e eu dou a vinha para o rei. Cobiça. Então o problema, queridos, não é porque as pessoas têm muito dinheiro. Eu falo que é difícil você pregar para um rico. É por quê? Porque você não tem muito o que oferecer para ele. Que você vai falar assim, Deus vai tirar você desse casebrinho, desse barracão de 3 cômodos e vai colocar você nas mansões celestiais. Você levanta, dá glória a Deus, salta, fala em línguas. Deus vai tirar esse fusquinha e vai te dar uma Mercedes. Mas você vai falar isso para um rico. Deus vai tirar essa Ferrari de você, vai te dar um quê? Eu vou mandar o cara para a Lua, vai te dar um ônibus espacial. Então olha para você ver, o difícil é você pregar para um rico. Por quê? Porque o rico, ele acha que ele tem tudo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não conhece um rico, você vai ver que são pessoas muito, mas muito cheias, vazias, cheias de um monte de perguntas. E quando você fala que a única coisa que vai preencher é Jesus, ele fala assim, mas Jesus, como que dá para me comprar esse negócio? Ele quer comprar. Ele não quer. Ele não consegue ver a humildade. Ele prefere cobiçar. É igual um homem. Deixa eu dar um exemplo para você.
Um homem, querido, um homem e uma mulher, para você ficar mais exemplar. Um homem, com o maior dinheiro que ele tiver, ele não compra uma noite com a esposa dele, quando depois que ele acabou com ela, depois que ele já destruiu, depois que já pisou, depois que ela diz assim, ó, eu não quero mais. Ele pode vir com a fortuna do mundo e oferecer para ela, que ela não vai passar a noite com ele. A mulher, quando ela pisa no cara, destrói o cara, acaba com o cara, ela pode ter o dinheiro que ela quiser, ela nunca vai dar conta de comprar o amor daquele que ela quer, que ama. Se você já amou uma vez, você já foi chutado, magoado, a pessoa disse, olha, eu não quero mais, eu não estou afim, e sabe, não, a gente não vai dar certo, vamos ser amigos, né? Para encurtar, você pode te oferecer para ela, ou ela pode oferecer para o cara todo o dinheiro. Ele pode ir até no início pela cobiça, porque o cara quando não presta, e a mulher quando não presta, ela pensa assim, eu vou, mas eu vou arrumar outro, eu vou cornear ele, não é assim? Quando a pessoa pensa em ir, mas o coração a gente não compra, nós não conseguimos comprar o coração. Então a pessoa rica, ela tem esse problema, é o que? Ela quer usar o status, ela quer usar o nome, para poder chegar mandando. Uma das piores coisas que existe na igreja, é grupinho, é família querendo mandar na igreja. Eu fico com pena, eu fico com dó dessas denominações que é a igreja que manda, né? O povo que manda na igreja, não é o pastor. E quantas vezes você vê o pastor preocupado? Por quê? Porque ele estudou, ele foi seminário, ele ralou pra caramba, o cara rala 6, 7 anos da vida dele, no lugar da faculdade que ele devia ter feito, no lugar onde ele podia ter ido buscado outro meio, ele buscou isso na igreja, porque ele acreditava naquilo. Aí quando ele chega na posição, ele depende daquele salário, ele depende dos dízimos de alguns, então ele não pode deixar a igreja esvaziar. Porque se a igreja esvaziar, ele vai ter que diminuir. Por quê? Porque quando a igreja diminui, queridos, não é porque falta as pessoas, não. É porque falta, Deus está falando com elas para elas virem. E quando elas entrarem no lugar, elas permanecerem no lugar onde que elas têm transformação de vida. Então você chega numa igreja hoje, querido, com 150 pessoas. Você vai ter lá nessa igreja, no mínimo, umas 5 famílias que elas não se falam. Você vai encontrar no mínimo, líderes, pessoas que estão ministrando aqui, que elas estão tendo relações sexuais antes do casamento. Você vai saber um monte de coisas. Eu tenho certeza que você, jovem, eu falando isso, já está começando a montar aquela monte de fotinhas. Fulano, Beltrano, Ciclano. Não é assim? Então ele depende do dinheiro. E infelizmente, é quando a igreja chega nesse ponto. Nome e o status, e o Senhor, Ele não quer isso, Ele não quer isso. Nós não vamos conseguir comprar a nossa fé, você esquece, Ele já deu isso de graça para você, mas conquistar isso, leva um bom preço, o preço não é um preço financeiro. Se você também não é isso, você acha que você é uma mansão, então você tem todos os ISO 9001, né, de qualidade de construção, o ISO 4000, 14.001, né? Você até se preocupou com o meio ambiente quando você foi construir. Você tem todo tipo de certificado. Formou em teologia, fez diploma de curso de líderes, fez treinamento de liderança, você fez um monte de curso. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso te melhora, isso te facilita, mas isso não é o principal. Isso vai te melhorar, mas não é o principal. O Senhor, Ele quer tratar com você com coisas que nós chamamos de sobrenaturais. No caso de Paulo. Paulo era um cara que era entendido, um cara que era muito estudado. O cara, ele sabia o que ele estava falando, inclusive como Lucas, que era médico. Então eram pessoas estudadas. Porém, o que eles, na verdade, buscavam, não era um entendimento. Eles estavam querendo buscar a presença. E a presença para eles era muito melhor do que qualquer outro tipo de entendimento.
E outra coisa, quando Deus fala conosco, Ele nos confunde, porque a forma de Deus falar conosco é completamente maluca. Uai, tem um fogo queimando essa planta, mas não está queimando. Que negócio é esse? Se você for observar o diálogo que Moisés teve ali com o Senhor, você percebe que Moisés está assim, ó. Deus está aqui e ele está assim. Ele não tirava o olho da sarça. Deus estava falando com ele, tinha uma voz falando com ele, mas ele estava preocupado em... Coisa doida. Não queima. Está um fogo, mas não queima. Você está entendendo, igreja? Deus, Ele quer uma sobrenaturalidade da sua vida. Eu já busquei demais a naturalidade das coisas científicas. Hoje eu falo que eu busco a naturalidade das coisas espirituais. Eu quero que aquilo que eu vejo, eu quero que ela se manifeste na matéria. Eu não quero ficar mais vendo um demônio e pegar e olhar assim e falar assim: tem um demônio aqui do teu lado, minha irmã, eu preciso de orar por você. Aí a pessoa pega e faz assim: você pode orar. Como tipo assim, tudo bem, eu vou acreditar em você. Mas eu quero o quê? Eu quero que fale assim: olha para o lado. Você viu? Eu vi também. Que é isso? Pois é. Eu quero que as coisas se tornem naturais, e é uma das coisas que eu busco para o Senhor. E o Senhor, Ele olha para você, Ele não quer saber se você tem estudo, Ele não quer saber se você já tem 10 faculdades, Ele quer saber de usar você. Samuel chega na casa de Jessé, Jessé apresenta para ele os 7. Mostra os filhos. A palavra de Deus fala que um mais bonito que o outro, mais forte do que o outro. Eu acho que era tipo uma apresentação dos mercenários, né? Aqueles cara de boina, metralhadora. Samuel, esse não, né? Aqueles caras tudo, né? Jason Statham, Dolph Lundgren, Chuck Norris a gente tira, né? Não pode colocar o Chuck Norris nessas coisas. Ele olha para todos aqueles filhos de Jessé e fala assim: Deus falou para mim vir para essa casa e falou que o rei de Israel está nessa casa. Porém, Deus não falou ainda. São só esses? Não, tem um. Só que ele é pequeno. Ele é franzino. E o pior, ele é ruivo, parece o Bozo. As pessoas deviam rir de Davi. Cabelo vermelho, cabelo vermelho. E ele vai lá e olha e fala assim: é você. E unge aquele que era o impossibilitado, aquele que ninguém dava nada para ele, é você. Então esqueça, queridos, que você precisa. Nossa, eu preciso fazer um curso para me ser pastor. Nossa, eu preciso fazer um curso para me ser um líder de célula. Eu não consigo falar, eu não sei a Bíblia, pastor. O que eu preciso de fazer? Fala com ele. Não vem falar para mim te indicar um curso de teologia. Eu vou dizer para você, querido, procure o Senhor. Fala com Ele. Fala com Ele. O maior pastor numa igreja da Coreia do Sul, ele estava orando de manhã, eram 11 horas da manhã, bate na porta do gabinete dele e fala assim: olha, pastor, a igreja do cara tem 15 mil células. Põe uma sacada. A maior igreja do mundo. Isso é uma história real. Estou contando um continho para vocês. O presidente da Coreia do Sul chega lá e quer falar com o pastor da igreja. O presidente chegou aí, quer falar com o senhor. Fala para ele aguardar. Passaram-se 1 hora, o presidente esperando. Eu não sei se você já foi na Assembleia Legislativa, eu não sei se você já foi em algum lugar onde tem cargos políticos, mas é assim: se eu estou esperando para falar com um deputado, estou na salinha, tem nós tudo aqui, está tudo esperando falar com um deputado tal. Entra um vereador, ele faz assim: e aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Abre a porta e fala com o deputado. Imagina só o presidente chegando para esse pastor e falando:
Tem 1 hora que eu estou esperando ele aqui. Tem 1 hora. E o cara vai lá. Pastor, o presidente está aí. 1 hora. Ele fala assim, espera. Mas ele é o presidente da Coreia do Sul. E eu falei assim, e daí? Eu estou falando com o dono do mundo. Quem é maior? Eu estou falando com aquele que criou a terra. Manda ele esperar. Então não adianta nada você pensar que você é escolhido porque você vai ter os seus diplomas. Deus vai escolher você. A mesma forma foi com Gideão. Gideão, queridos, para você dar uma exemplificação de onde você pode estar, que você de repente fala assim, eu dou uma olhada para um lado, dou uma olhada, eu sou o mais burro daqui, Deus não vai me usar. Eu sou o mais incompetente daqui. Eu ainda nem terminei o meu ginásio ainda. Deus não vai me usar. Aí o anjo chega para Gideão e fala assim, Gideão, é você. Você vai salvar o povo. Deus vai usar você. Eu? Eu não, você está ficando louco. Você deve estar maluco, porque eu não. Eu sou o pior filho da minha casa. A minha casa é a pior casa do meu bairro. O meu bairro é o pior bairro da cidade. É isso que ele falou para ele. Ele falou, levanta, homem valente, é você. Você está entendendo? Então os seus certificados de ISO e todas as coisas, o Senhor não está interessado para poder pegar você essa casa. Ele não está interessado nisso. Outra coisa, pior ainda, o Senhor não está interessado em imóvel comercial. Né, irmã Ivete? Jesus não está interessado em nenhum tipo de imóvel comercial. Inclusive, me mandou aqui umas fotos. Algumas pessoas me mandaram uma foto do imóvel comercial para que ver se Jesus tem interesse. Mas eu tenho uma foto aqui que parece um mocó. O que tem de coisa roubada, pirata, em casa? Tem uma aqui de uma mocinha, que a casinha dela parece um bordel. Não é nem mais a casa das primas mais. Tem do rapazinho aqui que parece um rocó. Sabe quem que é rocó? O Diego sabe, né, Diego, o que é um roncó? Roncó é aquela salinha no centro de Macumba, onde eles guardam as maiores imundícias que eles têm lá. Tem um pote lá cheio de sangue de criança e por aí vai. A casinha do rapaz está parecendo nesse lugar, de tão imundo, né? Fotinha das mulheres peladas, escondido. Parece um roncó, todo marcado. Tem uma aqui que parece um bar, a outra parece uma academia, a outra casa parece uma boate, né, DJ? Que casa é essa que você está querendo oferecer para o Senhor? Que casa é essa, querido, que você está querendo oferecer para Deus? Deixa eu dizer uma coisa. Quando você fala assim, Jesus habita em mim, deixa eu te dizer uma coisa. Para e pensa para ver que tipo de casa que você está achando que Deus tá morando. Que tipo de casa que você acha que Ele vai ficar participando? Porque Ele fala assim, olha, não tem dois senhores, ou é eu ou é outro. Jesus não vai repartir, Ele não vai chegar lá e falar assim, ô Satanás, estou com dó de você. O que é essa casinha de 3 cômodos aqui? Você podia morar nesse cômodo aqui, ó. E a gente podia repartir. Vamos repartir? Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. E deixa eu te avisar mais ainda. Uma coisa. Satanás, como a Dindy estava falando, ele tinha uma casa para morar. Ele foi expulso dessa casa. Ele foi expulso dessa casa. E deixa eu te dizer uma coisa, ele juntou com o pessoal do MST, do Movimento Sem Terra, do Movimento Sem Teto, e ele está louquinho para invadir casa. Se a tua casa está abandonada, deixa eu te dizer uma coisa, cuidado. Cuidado com esse cara. É o líder do sem teto espiritual. Satanás, o nome dele. É o presidente. E tem uma tropa
Tem uma tropa que caiu 1/3 do céu. Cadinho já falou, para mim é matemático. Não é muito, mas também não é pouco. Está falando de 1/3. Quando a gente fala de uma legião, a gente está falando de cerca de 6.400 demônios. Isso é uma legião. Então, quando você fala assim, quando você for expulsar um demônio, ele falar que é legião, você manda ele cantar. Se ele cantar a música do Legião, é legião. Piada péssima, né? Péssima, péssima. Essa é para Lisa, que está lá nos Estados Unidos, que a gente vai começar a nossa célula lá nos Estados Unidos. A gente está gravando a mensagem de hoje, quero mandar um abraço para ela, para o Silas e para a pequena Liz, que Deus abençoe eles lá onde eles estiverem. Mas olha só, ele está louquinho para pegar essa casa, porque se essa casa, ou ela tem dono, ou ela está abandonada, não tem ninguém dentro, Satanás vai dar um jeito de invadir. Ele não pede, ele invade. E deixa eu te dizer uma coisa pior ainda, que esse pessoal faz. Quando a gente chega lá, que eu também faço isso, além de corretor, eu sou advogado. Então você chega no lugar e você dá um jeito de tirar ele, né? Você tira o danado que invadiu a casa. E aí a gente, dá uma limpada, dá uma pintada na casa, arruma a casa fica linda. Só que se você não colocar um logo para morar lá, o camarada volta e volta com mais 7. Volta mais 7 do MST espiritual. Aí deixa eu dizer uma coisa, depois que essa casa está cheia, que esse monte, aí a coisa fica preta para tirar. Não é fácil. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo, casa? Você está entendendo que eu estou querendo comprar uma casa, alugar uma casa? Ou pelo menos por temporada, para o meu Senhor? E eu estou dizendo que você é essa casa. É essa casa que eu estou dizendo quem é. E eu queria saber, quero que você hoje, você pense muito na hora que você sair daqui. Que casa você está oferecendo para o Senhor? Porque tem muita gente que acha, fala assim, eu tenho Jesus. Tem? Tem? Quando você começa a falar com a pessoa falta sair fogo pela boca, fogo pelas narinas. Não há diálogo. Uma pessoa bruta. E aí? A linguagem, há uma linguagem que só Deus na causa. Pessoa com ódio da outra. Se você tem ódio de alguém, querido, deixa eu te falar uma coisa, e se você não consertar a tua vida, você vai para o inferno, por causa de que eu disse isso para você hoje. A palavra de Deus diz que aquele que não ama seu irmão, não consegue amar a Deus. Eu consigo. A palavra de Deus está dizendo que você não consegue. A palavra de Deus está dizendo outra coisa. Se você não consegue amar o seu irmão, a sua oração é abominável. Deus, sabe o que Deus faz? Deus não tampa o ouvido. Deus vira as costas. Eu não quero ver isso. Eu quero saber disso. Então Deus não ouve e nem olha para você. Isso que é o que a Bíblia diz. Então você acha que tem Deus. Já Deus está morando no meu coração. Mas você não tem vida de homem de Deus, nem de mulher de Deus. Como que você pode dizer que Ele está morando aí? Sabe o que você faz, querido? Você está alugando a tua casa para Jesus. Jesus para Ele passar um tempo. Jesus faz temporada na sua casa. Tem um momento que, aleluia, glória a Deus, fala em línguas, rola no chão para cá, rola no chão para lá. No outro dia, não senti nada hoje no culto. Como se o culto tivesse sido feito para você. Você está precisando de ir aonde? Eu dou um conselho. Ao invés de você vir para o culto, vá para um teatro, vá para um cinema, vá para outro lugar, que não seja a igreja. Porque a igreja nós estamos fazendo culto para o Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está sentado aqui. Porque quando nós começamos, a hora que a gente chega aqui, a gente fala, Senhor Jesus, senta no teu trono. Porque o Senhor, a presença do Senhor nos honra. Não é nós que precisamos de honrar a Deus, não, é a presença dele que nos honra, porque sem Deus aqui não tem honra nenhuma. Vocês estão entendendo? Então se você é essa casa, muitas das vezes você está achando que você pode oferecer para Jesus o que for. Jesus quer uma casa humilde,
Ele não quer nada mais, ele quer uma casa humilde. Deixa eu te perguntar, a sua casa, querido, que você está oferecendo para o Senhor hoje, ele vai precisar de pagar água e energia? Jesus está precisando de pagar água e energia nessa casa? Ele precisa de pagar IPTU? Hein, Ana? Essa casa que você está oferecendo para o Senhor hoje, Jesus vai precisar de fazer isso? Porque ele diz o seguinte, o próprio Cristo, ele fala assim, olha, não há como eu estar no lugar onde há trevas. Você precisa de oferecer luz. Jesus não vai pagar a tua luz. Mesmo que ele está alugando a tua casa, ele quer a luz. Ele quer que você seja candeia. Você precisa ter luz. E água? Será que Jesus vai precisar de pagar a saneágua dessa casa que você está oferecendo para ele? Porque ele fala o seguinte, aquele que crê em mim vai correr rios. Ele não precisa de água. E o IPTU? Você está pagando o IPTU dessa casa? Tem jovem aqui que não sabe nem o que é IPTU, Marcos. Precisa de pagar uma água, pagar uma energia para poder estar preparado para casar. Se você nunca pagou uma água e energia da tua casa, eu já vou dizer para você não está preparado para casar. Se vir conversar comigo, a gente está querendo casar. Já pagou água? Já pagou energia da sua casa? Não, meu pai que paga. Então daqui até o dia do seu casamento você vai pagar água e energia da sua casa. Aí você vai estar pronto para casamento. Tá? Então você precisa de ter luz, você precisa de ter água. O Senhor não vai comprar isso, o Senhor não vai pagar por isso. Isso precisa de vir dentro dessa casa. Quem é a casa, igreja? Faz assim, eu. E o IPTU? Será que Jesus precisa de colocar em dia os teus dízimos? Existe isso? Em dias? Porque essa casa não está contribuindo, Johnny. Não está contribuindo. Que casa é essa? Não. O Senhor, Ele organiza tudo para mim. Ele coloca tudo em dia. Tudo que é contribuição, a gente não precisa. Eu acho muito interessante quando o Senhor, Ele fala com um pastor, e o pastor fala assim, você não quer dar dízimo não? Quer ofertar não? Então faz o seguinte, senta no chão, porque essas cadeiras foram compradas por aqueles que contribuíram. Então, peraí, senta no chão não, vai lá para fora, porque esse lugar que foi construído aqui, foi construído com aqueles que contribuíram. Não fica no estacionamento não, vai lá para a rua, porque o estacionamento também foi comprado com o direito daqueles que contribuíram. Que casa é essa? A casa que não tem luz, a casa que não tem água, a casa que não contribui. Você está querendo vender essa casa para quem, queridos? Você está oferecendo para o meu Senhor? Ele não vai fazer isso. Quem tem que fazer é você. Não, mas eu tenho uma preocupação, porque o Senhor, Ele está interessado nessa casa. E eu queria saber, do Rodrigo, sua casa tem vizinhas, né? Tem casas vizinhas. As casas vizinhas, elas são barulhentas? Porque o meu Senhor, Ele quer saber também. Ele quer saber se essa casa, como que é a casa que está junto dela. Como é que é essa casa que está aí perto de você? Porque você anda com essa casa. Quem é a casa vizinha a você? Se você ainda não compreendeu, eu quero dizer para você, quem são as pessoas que andam com você? Para Jesus morar aí dentro. Porque muita gente fala assim, Jesus mora dentro do meu coração, mas fica sentado na roda dos escarnecedores. Se Jesus mora dentro de você, aquilo que acontece com as casas vizinhas, Ele está ouvindo. Quando zomba, inclusive, dele,
Quem são? Quem são as suas casas que andam com você? Quem são essas pessoas? Será que elas fazem barulho? Será que lá não é um ponto de droga? Imagina só, Jesus, ele... não, mas eu fico evangelizando essas pessoas. Eu ando com elas porque eu quero evangelizar elas. Você está evangelizando as pessoas erradas, segundo a palavra de Deus. Lamento te informar. Lamento te informar. Tito chegou outro dia para mim e falou assim: olha, a gente está querendo começar a célula, não é isso? A gente quer começar a célula e tal, e a gente quer ir para não sei na onde, para não sei na onde, conquistar os jovens lá e trazer essa galera que tá lá e não sei o quê. Aí eu disse assim: tio Lipo, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você veio na igreja? Ele falou: eu era amigo do DJ, o DJ me convidou e eu vim. Está aqui até hoje. Alguém me falou e eu vim. Eu quero pessoas que o Espírito Santo traga. Eu não quero que ninguém saia daqui falando assim: foi eu que ganhei, foi eu que trouxe, foi eu que fiz. Eu quero que o Espírito Santo traga. Eu quero que o Espírito Santo fale com as pessoas lá. O que nós precisamos de fazer é ser testemunhos aonde a gente anda. E quando as pessoas olharem para você, perguntarem de onde você é, você fala assim: eu sou um homem de Deus, eu sou da Bola de Neve de Anápolis. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: que negócio é esse? Eu quero ir nessa sorveteria, eu quero chupar desse sorvete que você está tomando. É isso que eu quero. Porque falar, queridos, anunciar Jesus, como muitos estão fazendo, estão simplesmente jogando suas palavras fora, porque eles não são homens e nem mulheres de Deus para estar lá na rua falando de Jesus. O que adianta uma jovem colocar uma roupa muito bonita, fazer uma apresentação lá fora, evangelizar, ou simplesmente vir para a igreja e começar a adorar aqui na frente, e aí chega um jovem para mim, como muitos já chegaram, e dizendo: o que aquela menina está fazendo lá na frente? E eu digo assim: por quê? Essa é a mulher mais vagabunda da escola. Esse camarada pregando, esse camarada falando. Outro dia estava tocando porrada na hora que estava jogando futebol. Então eu creio, queridos, eu creio que você não precisa de fazer nada. Você precisa ser homem e mulher de Deus. Se você for homem e mulher de Deus, as pessoas vão querer saber. Você não precisa de anunciar. Mas Deus mandou ir de anunciai, pregai a todas as nações, pregai com o teu testemunho de vida. Porque você for olhar, quando Jesus ele estava aqui na terra, ele não gritava, ele não ia para os lugares, para as pessoas irem para lá, ele não anunciava, ele simplesmente saía de um lugar e ia para o outro. As pessoas falavam: Jesus está passando aqui por Anápolis. As pessoas corriam, porque elas ouviram falar dele, do testemunho dele, das coisas que ele fazia, da autoridade, do poder que ele tinha, da forma que ele pregava. As pessoas iram atrás. Então não adianta nada, querido, você vir para cá, sentar todo domingo aqui, querer ser crente para mim, que eu vou dizer para você: você vai para o inferno. Não adianta você querer fazer uma multidão de eventos, fazer uma multidão de evangelismo, uma multidão de coisas. Deixa eu dizer uma coisa: se você não for homem e mulher de Deus, você vai para o inferno. E você vai chegar diante do Senhor e falar: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei. O Senhor Jesus vai olhar para você e vai falar assim: eu não te conheço, eu não mandei você fazer isso, eu nunca habitei em você. Será que Jesus pode colocar um muro para separar essas casas de você? Se você deixar Jesus morar nessa casa, será que você é capaz de deixar Jesus criar um muro e afastar essas casas? Você é capaz de deixar Jesus hoje separar você, tirar você das suas amizades e colocar você com amizades que um homem com mulheres de Deus? Você está preparado para ouvir um cara quadrado falar de Jesus o tempo inteiro?
Ontem eu fiquei por horas na casa da irmã Eliette, conversando com o esposo dela. E eu vi que nós temos uma afinidade, que é filmes. Eu sou apaixonado por filmes. E eu disse para ele assim, eu falei assim, olha, eu assisti Transformers, o último filme, aquele que tem os dinossauros. E eu peguei e chamei uns meninos da igreja e falei, vamos lá, eu quero que vocês assistam comigo. Eu quero que vocês assistam esse filme e olhem como se o Optimus Prime fosse Jesus. Queridos, eu choro. Se você ainda não assistiu, assiste. Não baixe, pirata, alugue. Mas assista esse filme. Mas assista esse filme como se você olhasse para aquele robozão azulzão e falasse, cara, é Jesus. Ouve o que ele fala durante o filme. Ouve os momentos. E cara, fica emocionado. Porque quando fala de Jesus, eu quero. Eu sou enjoado. Será que você está preparado para ouvir essas pessoas? Será que você está preparado para poder ficar junto delas? E ouvir as canções que elas cantam? E conseguir, sem que você fale assim, não, mas que coisa chata. Será que você está preparado? Será que a sua casa está preparada para andar com uma casa onde Jesus mora? Não, Reginaldo, eu estou alugando a minha casa. Você quer alugar essa casa para Jesus por quanto tempo? Eu já aluguei a minha casa para Jesus. Eu aluguei a casa para Jesus durante 14 anos da minha vida. Chegou um momento na minha vida que eu disse assim, não, Jesus, sai fora que eu vou dar um jeito de procurar outro para morar. Fiquei mais ou menos uns outros 8 a 11 anos deixando outras coisas morarem em mim. Até um dia que eu disse, basta. Basta. Fui para a igreja e falei, Jesus, volta a morar nessa casa. Mas agora, mora. Eu estou doando ela para o Senhor. Eu não quero mais alugar. Eu estou doando essa casa para o Senhor. Faz o que o Senhor quiser dela. Faz reforma. Derruba a parede. Constrói parede. Faz do jeito que o Senhor quiser. Arranca o reboco se precisar. Mas muda a minha casa. Pensa numa casa destruída, querido. Se você me conhecesse há 14 anos atrás, você falava assim, isso não é Reginaldo. Porque o Reginaldo era uma casa soberba, que ia para um lugar onde tinha muitas pessoas. Lá na minha região, eu sou um dos caras mais conhecidos. Eu chegava na feira, fazia fila para conversar comigo. Minhas festas davam, as que davam pouco, dava 2.000 pessoas. Imagina 2.000 pessoas que te conhecem, ainda mais querendo entrar sem pagar. Eu ia para minha casa. Era um banheiro. Eu dormia em cima de uma porta. Quando eu entreguei a minha casa de volta, o dia que eu falei, eu não vou te alugar não, Senhor, eu vou dar a minha casa para o Senhor. Eu repartia marmita com aquele que foi meu pastor, que me enviou para cá. Todo dia ele ia na minha casa por 4 meses. Chegava lá e comia metade da marmita dele, deixava a outra metade para mim. Era a única coisa que eu comia. Eu não passava fome, o Senhor cuidou de mim. Mas isso para alguns é um ato de humilhação, e eu passei por isso. Quanto tempo você está alugando a sua casa para o Senhor? Você não está doando ela, você não está deixando Ele tomar conta dessa casa. Você está alugando ela para o Senhor. Você está tendo benefícios porque você está alugando. Ele faz uma reforminha daqui, você vai lá e desfaz. Manda Ele desfazer. Você não aceita quando o Senhor vai lá e faz uma construção ali. Ele faz uma benfeitoria e você vai lá e destrói a benfeitoria. Não, Senhor, aí não, porque eu só estou te alugando. Você pode pintar, você pode fazer, você pode me deixar bonita. O homem, você pode me deixar simpático, mas não mexe nisso aqui. Não mexe nessa parte da minha casa. Ela é minha, eu te aluguei somente. Você está compreendendo, igreja? Você está entendendo? Você está aqui comigo há mais ou menos 1 hora e 10 minutos. Eu fiquei com o Senhor, Ele me batendo
por cerca de quase 7 horas. 7 horas falando que tipo de casa você é. Você lembra quando você alugava a tua casa para mim? Você lembra quando eu ia lá e dava uma organizada, você ia lá e destruía? Eu lembro, Senhor. Você lembra disso? Eu lembro, Senhor. Eu não quero te constranger, não, querido. Eu quero que você receba o que o Espírito Santo está preparado para você hoje. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda e olhe para você mesmo como uma casa. E compreenda o que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Corretor, eu queria fazer uma coisa contigo. Pode dizer. Eu estou preparado. Estou preparado para sabe, dar a minha casa. Eu quero dar a minha casa para o Senhor hoje. Sabe, mas eu queria esperar para depois do carnaval. É porque eu aluguei essa casa para uma temporada do carnaval. E tá vindo aí um pessoal, né? E eles querem aproveitar o carnaval. E eu preciso de alugar essa casa para essas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje talvez seja a última oferta que Deus esteja dando para você. Talvez seja a última oferta que Deus está fazendo contigo. Tem muita gente que acredita, ouve só isso. Tem muita gente que acredita que o Senhor vai ficar ofertando, que o Senhor vai estar dando para vocês muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Mas presta atenção. Eu digo para você que você tem 4 grandes oportunidades na vida. São 4 e únicas grandes oportunidades para você doar sua casa para o Senhor. Existe uma parábola que resume muito isso. O Senhor planta uma vinha e naquela vinha tem lá uma figueira. E o Senhor, não é a parábola da figueira, mas o Senhor, ele vai lá e fala assim: por que essa figueira está plantada? Eu já vim aqui 3 anos. E os 3 anos que eu venho a ela não dá fruto. Aí o agricultor pega e fala assim: faz o seguinte, dá mais um ano para ela. Dá mais um ano para ela. Se só dá mais um ano para ela, quem sabe o ano que vem ela não dá fruto, aí a gente, né? Mas se ela no ano que vem ela não der fruto, eu mesmo vou arrancar ela. O que você acha que Jesus está mandando dizer? Eu te visito. Eu te visito 4 vezes na sua vida. Eu vou te dar grande 4 vezes de oportunidade para você. Quando chegar na 3ª, eu vou falar assim: a próxima vai ser a última. A última visitação. Isso não é bíblico. Deus fala que Ele visita até a 4ª geração daqueles que aborrecem a Deus. Você acha que depois Ele não visita por quê? Porque acabou? Não, queridos, é porque Ele não vai voltar mais. É só até a 4ª geração. Até a 4ª geração um demônio fica na tua família. Família do meu pai morreu de tanto beber, com 50 anos. Então existe um espírito familiar na minha família que quer destruir todo mundo, e ele sabe que aonde ele pode pegar é exatamente no álcool, é na bebida. Eu tenho um irmão que ele está afundado e ele já quase morreu uma vez. Sobre a minha vida já não há mais isso. Eu sou a 1ª geração.
Eu preciso fazer com que as minhas filhas compreendam e entendam que há um espírito familiar que, se ele não me matar com essa droga, ele vai tentar matar as minhas filhas, a segunda geração. Se as minhas filhas forem fiéis ao Senhor e não deixar que essa droga não mate elas, ele vem para a terceira geração, minhas netas. O demônio na quarta geração, quando as minhas bisnetas ou os meus bisnetos, eu acredito que Jesus já voltou já, mas se eles conseguirem morrer sem ter sido morto por esse demônio familiar, ele não tem mais autoridade de visitar a minha geração, até a quarta. Você talvez seja a sua última. É por isso que é tão desesperador para o pregador falar de Jesus. É por isso que é tão complicado a gente falar de Jesus para as pessoas. Por isso que é quase a gente enfia de goela abaixo a palavra do Senhor. A gente quase paga para você se converter. Eu, quando eu era adolescente, eu falava assim: se eu ganhar na Mega Sena, olha só, usar o dinheiro do diabo, né? Se eu ganhar na Mega Sena, irmã Lete, eu ia fazer um culto, ia dar R$1.000 para cada um. Naquela época eu nem sei qual era o valor. Eu falava: vou dar R$1.000 para quem aceitar Jesus. Vou mandar o carro de som passar na rua e falar: hoje, lá na Igreja Batista, se você aceitar Jesus, você vai ganhar R$1.000. Se a gente fizesse isso hoje, querido, a gente ia ter que pelo menos ter uns 10 cultos aqui, de gente que quer fazer o quê? Quer vender a casa para Deus. Eu quero vender a minha casa para você. Eu quero te entregar, eu quero vender a minha casa para você, mas eu preciso que você me dê alguma coisa em troca. E quantas pessoas estão indo na igreja vender a casa? Estão indo para vender a casa, já não é mais alugar, é vender. Eu quero vender a minha casa para você. Você é o corretor de Jesus? Eu sou. Hoje eu vim aqui para vender a minha casa. Mas pastor, corretor, eu queria que você... eu estou aceitando Jesus porque eu terminei um relacionamento e eu queria que você orasse para que essa pessoa voltasse para mim. Eu não faço macumba. E outra, Deus não faz troca. Deus não faz troca. E eu não sou o balconista para fazer essa troca que você quer fazer. Deus, Ele só aceita uma coisa de você que trouxe a sua casa aqui hoje. Ele só aceita você doar a sua casa. Aí quem passa lá na porta pensa assim: olha só, eu vi o pastor Reginaldo falando que é para as pessoas doar a casa lá na igreja. E tem gente que não prestou atenção no culto, ainda vai sair ainda falando. Eu vi ele tirando oferta, ele pediu foi a casa. Ele não pediu nem foi R$10, esse negocinho de traga o tanto que você quiser. Ele pediu foi a casa. O Senhor Jesus, Ele quer que você doe a sua casa para Ele hoje. Você que está alugando a sua casa, você que já está vendendo a sua casa, você que está com a sua casa desocupada, o Senhor quer você hoje. O Senhor quer a tua casa, Ele quer você hoje. Fique de pé, igreja. Tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém aqui no nosso meio que andou por esses dias, por esses tempos, que inclusive já alugou a sua casa para o Senhor, que você gostaria de fazer uma doação hoje? Você que já vendeu a sua casa e você reconheceu, falou assim: eu acho que eu vendi a minha casa, fiz uma troca para o Senhor. Eu queria saber de você se você quer doar a tua casa hoje para o Senhor. Tem alguém aqui hoje que precisa de tomar essa decisão? Assim, eu andei alugando a minha casa. Tem alguém? Eu queria que você saísse daí
casa aqui. Eu quero doar minha casa para o Senhor. Tem alguém aqui essa noite que precisa de tomar essa decisão? Estou aqui com o documento da tua casa. Documento da tua casa aqui está dizendo que essa casa não é sua. Se você andou alugando ela, se você inclusive tem morador nela, deixa eu te dizer, quem criou a terra foi Deus. Quem criou você foi Deus. Você é dele. Você é dele. Eu não estou pedindo para você vender, nem para você alugar. Ele está dizendo: olha, eu te dei essa terra para você cuidar, mas eu não te dei ela. Eu te dei uma obrigação de cuidar. Se você construiu a tua casa sobre essa terra, nem você mesmo se pertence. Mas o Senhor está dizendo hoje para você que mesmo você não querendo vender, mesmo você não querendo alugar, mesmo você querendo não, você não quer doar, você se pertence a Ele. E Ele está dizendo mais aqui ainda no documento, que Ele já pagou o preço por essa casa. Se você ainda não usufruiu desse dinheiro, se você ainda não usufruiu do bem, Ele está dizendo aqui: olha, eu não posso fazer nada, porque eu criei a terra, eu construí essa casa, eu paguei por essa casa, um preço alto inclusive. Mas Ele, por mais que o preço fosse alto, Ele olha para você e fala assim: ah, como foi bom pagar o preço por você. Você é dele. Agora deixa eu te dizer uma coisa, deixa Ele tomar posse disso hoje e usufrua dos benefícios que Ele pagou. Sai do teu lugar e venha usufruir. Saia do teu lugar. Demonstre que essa casa foi dada, foi doada, que você não quer ela de volta. Você quer que Jesus mora dentro dela. Fala assim: Jesus, faz morada dentro de mim. Faz morada. Amém. Tem mais alguém que gostaria de vir à frente como um ato de fé? Ah, eu estou em dúvida, não sei o que eu faço. Vem na frente, faz de novo, se posiciona de novo. Fala assim: eu estou aqui para doar minha casa, eu quero confirmar. Se a escritura estava na minha mão, eu estou entregando a minha escritura para o Senhor hoje. Se eu sou essa casa, eu quero que o Senhor tome posse dela. Como na primeira vez. Tem mais alguém que gostaria de vir aqui? Sai do teu lugar, querido. Sai do teu lugar, minha querida. Faz outra vez. Para de fazer essa casa um comércio. Para de fazer essa casa um comércio. Faz outra vez. Fala para o Senhor: Senhor, me surpreenda de novo. Senhor, me surpreenda de novo. Como na primeira. Senhor, me surpreenda de novo.
surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo do Senhor, toma posse. Espírito Santo do Senhor, toma posse essa noite. Toma posse essa noite. Toma posse essa noite dessas vidas. Toma posse dessas vidas. Espírito Santo do Senhor, toma posse essa noite. Toma posse essa noite. Toma posse essa noite dessas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toma posse essa noite. Jesus Cristo de Nazaré, adentra essas vidas. Essas que tiveram coragem de vir aqui à frente. As outras que estão aqui nessa noite. Porque essa mensagem ela foi para todos. Ela foi para mim. Como na primeira. Quero te pedir perdão, Senhor, essa noite. Pelo tempo que eu aluguei. Pelo tempo que eu aluguei. Pelo tempo que ela ficou vazia. Eu quero te pedir perdão. E quero essa noite também, Senhor, dizer: Pai, eu estou aqui. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu estou aqui. Dizendo: é algo perpétuo. Eu não tomo ela de novo. A minha vida é do Senhor. Eu não quero ela mais. Ela é do Senhor. Como na primeira vez. Toma, Senhor, toma posse, Deus, dessa vida. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Amém. Abre os seus olhos, vocês que vieram aqui à frente, olha para mim. Rei dos Reis, Deixa eu te dizer, como na primeira. o Senhor, Ele quer fazer algo na tua vida. E hoje o Senhor chamou vocês aqui na frente, porque Ele está desconstruindo uma parte dessas casas. Ele está desconstruindo vocês hoje. E Ele está construindo outras partes na vida de vocês hoje. Se vocês são casa, alguns lugares vão ser demolidos. Alguns lugares vão ser demolidos. Mas você pode ter certeza que aquilo que Ele construir na tua vida, aquilo que Ele construir nessa casa, aquilo que Ele fizer nessa casa, ninguém vai derrubar. Porque agora essa casa sua, ela está construída em cima de uma rocha. Primeira vez. O Senhor Jesus, Ele toma posse de tudo. Ele vira a rocha, Ele vira o alicerce da sua vida hoje. De novo. Ele vira a pedra angular. Você sabe o que é uma pedra angular? É uma coluna tão forte que ela segura duas grandes paredes. O Senhor entra na tua vida hoje como pedra angular. O inimigo pode vir soprar, as águas podem vir tentar qualquer coisa, porque o Senhor hoje, quando Ele toma posse dessa casa, Ele demole essa casa que foi construída por você, essa casa que você era, e Ele constrói uma casa nova. Tem pessoas aqui que têm essas pedras de coluna, mas precisavam do alicerce. Tem outras que têm o alicerce, mas precisavam da pedra, da coluna. E é isso que o Senhor está fazendo. Para alguns Eles estão dando esse alicerce, para outros Ele está dando essas pedras angulares, te fortalecendo. Tudo colorido. É Ele sobre a vida de vocês. É Ele sobre a tua vida, minha querida. Quando É Ele. chega, Ele é a fica casa. tudo Quando você mora dentro dele. colorido. A palavra de Deus diz que Ele Tudo vai morar colorido. dentro de mim e eu dentro dele. E Ele ainda dá referência, fala assim como o Pai. Assim como eu sou como o Pai, eles vão ser. Assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vocês guardem essa mensagem, que vocês guardem essa palavra. Que essa palavra foi mais para essas pessoas que se posicionaram. Para vocês que vieram hoje também, que haja uma transformação na vida de vocês. Que o Senhor, que o Espírito Santo comece a visitar aonde precisa ser visitado dentro dessas casas de vocês. E mudar o que precisa ser mudado.
Amém? Abençoo vocês em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Só o Senhor é digno das nossas palmas. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Da mesma forma que você está aí em pé, tire aí o teu dízimo para você entregar na casa do Senhor. Traz a tua oferta, você que ama a obra do Senhor. Traz uma oferta para o Senhor essa noite. Espírito de Deus, somos livres. Olhe para o céu. Estenda a tua mão direita para cá. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, aqui estão as nossas ofertas diante do Senhor, diante do teu altar. Pai, nós estamos aqui para consagrar, Pai, essas ofertas, Deus. Pai, nós clamamos, ó Pai, que os nossos líderes, ó Pai, possam fazer da melhor forma, Senhor. Pai, nós entregamos aqui, Senhor, Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos como prova de fidelidade e as nossas ofertas como prova de amor à tua obra, Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te agradecemos. Adore o Senhor, adore o Senhor, feche teus olhos. Feche teus olhos, adore o Senhor. Aninha, vem cá, Ana do Mateus. Não sei nem como é que chama Ana, qual que era a Ana? Aninha. Ana, Gabi, vem cá. É o dia das Anas. Quem tem Ana no nome já pode vir pra cá. Vem cá, Ana, Carolina. A Juliana querendo ter Ana. Vou te batizar.
Coloca a mão no teu coração aí. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu abençoo a vida de cada um aqui essa noite, Senhor. Que eles possam ir para casa debaixo da tua proteção, debaixo da tua mão. Que tenha uma semana abençoada, uma semana que você vai abençoar outras vidas, uma semana que você vai estender a mão para outros lugares e vai abençoar esses lugares. Para de pensar em você. O Senhor te chamou para você estender a tua mão sobre as outras vidas. Para de ficar esperando a mão do pastor, a mão da pastora sobre você. O Senhor está dizendo para você hoje: levanta a tua mão e começa a abençoar. O Senhor quer usar a tua boca. Abra a tua boca. Abra a tua boca essa semana. Eu não sei o que eu falar, pastor. Abraça. Não é possível que você não sabe abraçar. Você não precisa de falar nada. Abraça. Se alguém chegar para você com cara de triste, não vá falar: Deus tem um melhor para você. Não, você não sabe falar. Você não quer deixar o Espírito Santo falar. Então abraça essa pessoa. Dá um abraço forte nela. Fala assim: olha, a única coisa que eu sei falar para você é o que o Senhor mandou eu falar. E a forma de eu falar é te abraçar. Que essa semana seja uma bênção na tua vida. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Não saia daqui sem abraçar pelo menos 200 pessoas. Hoje nós não vamos encerrar daquela forma, não. Eu quero que vocês se confraternizem. Só vamos desligar a luzinha ali. Quem quiser ficar adorando aqui pelo menos mais um pouco, permanece aqui, adora um pouco o Senhor. Eu vou lá pro fundo para pegar o pessoal que tem que sair, para me dar um abraço neles. Mas você que quer adorar o Senhor, permanece aqui. Fica aqui mais uns minutos conosco. Amém?